chamo Clara. Tenho 21 anos hoje, mas minha vida parou aos 17, quando a verdade sobre minha família veio à tona. Uma verdade tão absurda que, se eu não tivesse vivido cada segundo, eu chamaria de loucura também. Desde pequena, minha vida foi estranha. Fui criada numa mansão isolada, sem escola, sem vizinhos, sem amigos. Minha mãe dizia que o mundo era sujo demais para mim. Meu pai, um homem frio e clínico, dizia que eu era especial, que precisava ser protegida. E minha avó, ela não me via como neta, me via como a escolhida. Eu pensava que era só superproteção, até completar 17 anos. Naquela noite tudo mudou. Fui levada até uma sala secreta, no subsolo da casa. Um quarto branco, com cheiros de hospital. E ali estava minha avó, vestida de branco, sorrindo como se fosse o dia mais feliz da vida dela. Hoje, Clara, começa a verdadeira missão da nossa família. Na minha frente, havia um freezer hermético. Dentro, frascos com um líquido, conservado. Sêmen do meu avô. Sim, do meu avô falecido. Eles haviam colhido e preservado antes dele morrer, escondido de todos, porque, segundo minha avó, ele era geneticamente perfeito, um líder, um gênio, um homem que não podia ser o fim de uma linhagem. Ele tinha que continuar, e eu fui criada para isso, para gerar o renascimento. Eu entrei em choque. Tentei fugir, gritei, implorei, mas eles já esperavam isso. Fui sedada, e quando acordei, estava presa a uma maca cirúrgica. O médico já estava ali. Não era um estranho. Era alguém que eu já conhecia desde criança. Dr. Gustavo, amigo da família, um homem que me examinava desde os 8 anos, sempre com rotinas preventivas. Tudo parte do plano. Ele disse com voz calma: "Vai ser rápido, Clara. Não lute. Você foi feita para isso." E o procedimento foi feito. Nos meses seguintes, vivi uma gravidez monitorada como um experimento. Não me deixavam ver espelhos. Meu quarto foi transformado em uma unidade de observação. Câmeras, exames diários, alimentos milimetricamente preparados. O embrião foi chamado de Paulo II. Eles falavam dele como se fosse um Deus renascido. Mas então, começaram os problemas. A gestação não evoluía como o esperado. Eu tinha pesadelos, dores que não passavam, e o feto apresentava mutações celulares. Algo estava errado. Eles tentaram me inseminar de novo. E de novo. Eu perdi 2 fetos. O terceiro foi o que vingou. Eles comemoraram como uma vitória da ciência. Mas eu via nos olhos do médico. Havia algo que nem ele compreendia. Aos 6 meses de gestação, comecei a ouvir vozes. Não eram alucinações. Eu ouvia meu avô, como se ele falasse comigo, como se já estivesse ali, dentro de mim. Minha avó dizia: "É ele, está se comunicando, ele sabe que voltou." A cada dia minha barriga parecia maior do que o normal. Eles diziam que era crescimento acelerado, e de fato, o bebê crescia muito, rápido. Com 7 meses, ele já tinha o tamanho de um recém-nascido. Foi quando encontrei os documentos. Um antigo diário do meu avô, escondido na biblioteca. Lá, ele contava seus planos. Ele queria clonar a si mesmo, mas não só isso. Queria controlar o nascimento, criar um herdeiro programado, sem alma, só com funções. Uma extensão dele mesmo, e no fim, se hospedaria nele, como um corpo novo. Sim, meu avô acreditava que sua consciência sobreviveria no clone. Minha família acreditava também. O parto foi induzido. Eu fui amarrada. O bebê nasceu. E quando ouvi o choro, meu sangue gelou. Porque não era um choro normal. Era um som rouco, pesado, como se não fosse de um recém-nascido. Minha avó segurou a criança nos braços e o chamou de Paulo. Disse que ele estava de volta, mas ele me olhava. Um olhar adulto. Um olhar que eu nunca vou esquecer. Eles me deixaram viva, mas presa. Eu era a mãe biológica. Mas não podia tocá-lo. Não podia vê-lo. Só ouvia seus passos correndo pela casa à noite. Sim, com poucos meses ele andava. Falava palavras soltas. Lia. Crescia rápido.
era um monstro. Quando fiz 18 anos, comecei a planejar minha fuga. Usei tudo o que aprendi observando. Desativei o alarme, deixei câmeras em loop e fugi com tudo o que pude. Documentos, gravações, vídeos do crescimento do clone. Hoje, vivo escondida. Mas sei que Paulo II está vivo. Com 3 anos, ele já parecia um menino de 10. Hoje, talvez esteja com um corpo de 18. Não sei. Só sei que às vezes recebo cartas, sem remetente, com frases que só meu avô dizia: "Você ainda é parte de mim." O sangue chama. Você me pariu. E por isso, você me pertence. Eu não sei por quanto tempo posso me esconder. Mas se algum dia você ouvir falar de um líder jovem, brilhante demais, frio demais, desconfie. Porque talvez ele não seja apenas um gênio. Talvez ele seja a volta de alguém que nunca devia ter voltado. E eu fui o útero que trouxe esse erro ao mundo.